Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Nivaldo Matos e você está aqui no Microlab Eletrônica. Nesse vídeo você vai conferir uma leitura completa e comentada do diagrama esquemático do kit de desenvolvimento DSO-138. Isso mesmo, você vai ficar por dentro do hardware desse kit que traz consigo uma aplicação muito interessante, um osciloscópio digital. Mas como essa placa é baseada em um STM32F103C, que é um ARM M3 para lá de versátil, vai ser um conhecimento muito bem-vindo. E ainda por ser um hardware mínimo de osciloscópio, vamos aprender muito fazendo esta análise. A leitura do esquemático vai nos introduzir naquela ideia de facilitar o aprendizado de eletrônica, quebrando o diagrama esquemático em partes menores e conhecidas. Dividir para conquistar. Esta é a ideia do projeto Lego que estamos inicializando neste trabalho aqui no Microlab. Este é o diagrama completo do DSO-138 e iniciaremos pela parte de tratamento do sinal até a entrega ao canal de conversão analógica digital do STM32. Observando mais em detalhes, podemos ver os 5 blocos responsáveis pela conformação do sinal antes que seja entregue ao conversor analógico digital do microcontrolador. Logo na entrada, podemos observar o circuito seletor de modo de operação, que nos permite selecionar o modo GND, o modo AC e o DC. Mais à frente, observamos um estágio de atenuação e compensação por frequência. Seguindo o caminho, temos um amplificador operacional atuando como amplificador de corrente. E seguindo, temos um atenuador resistivo e, finalmente, um amplificador de tensão que soma uma constante DC ao sinal simétrico, tornando sua excursão totalmente positiva para injetar na entrada do conversor AD. Mais abaixo, temos o gerador de trigger e um conversor de pulsos de PWM para sinal contínuo. Vamos explorar cada um desses circuitos separadamente. Este estágio é um dos mais simples e seleciona o modo de operação do osciloscópio. Com a chave na posição 3, temos o modo DC. Na posição 2, o modo AC, pois podemos ver um capacitor em série com a entrada. E na posição 1, a entrada do osciloscópio é conectada ao GND. Também nesta figura temos um amplificador operacional que sobrou. E é muito importante configurá-lo como seguidor de tensão e colocar sua entrada em GND. Isto vai evitar flutuações indesejadas na linha de alimentação do circuito. Podemos observar também que o firmware do osciloscópio fica informado da posição de cada uma dessas chaves pela entrega de 3 níveis de tensão ao microcontrolador. Estes níveis são obtidos por meio de um divisor resistivo comutado pelo segundo polo de cada chave seletora de entrada, ou seja, cada uma das 3 seletoras possuem 2 polos e 3 posições. O segundo polo de cada chave seleciona o nível DC e entrega a uma determinada entrada do conversor AD. Desta forma, o microcontrolador fica informado sobre o status de cada chave para realizar os cálculos corretos. Calculando este divisor, encontramos 0 volts para a posição GND, 1.24 volts para a posição AC e 5 volts para a terceira posição. Nesta parte do circuito, o sinal passa por um seletor de escala contendo atenuações de 1 para 1, 10 para 1 e 100 para 1. Essas atenuações são realizadas por divisores reativos compensados em frequência. Isto é, com esses divisores podemos obter diferentes relações de entrada e saída ao longo do eixo das frequências. Conforme os valores dos capacitores, podemos alterar esta relação em cada saída destes divisores, escolhendo os valores adequados para os capacitores. Se aumentarmos o valor de C3, aumentamos a tensão na saída do divisor.
Se aumentarmos o valor de C4, podemos diminuir a tensão na saída, lembrando que essas correções são dadas ao longo do eixo de frequências. Isso ocorre, como vimos no vídeo capacitores, que devido à frequência aplicada, os capacitores reagem como resistores dependentes da frequência. O mesmo vale para C5 e C6 mais C7. E logo abaixo podemos ver o circuito de leitura da escala já explicado anteriormente. Aqui podemos observar o segundo atenuador. São divisores resistivos com as seguintes relações de atenuação: 1:1, que equivale a 100% do sinal, 1:1/2, que reduz o sinal em 50%, 1:1/5, que reduz o sinal em 80%. Abaixo vemos o leitor de escala que foi estudado anteriormente. Nesta figura podemos observar um amplificador não inversor, porém com uma configuração que permite somar um valor DC ao sinal AC. Isso é necessário porque a entrada analógica do microcontrolador somente aceita valores positivos. Logo, para um sinal senoidal com excursão entre menos 1.65 volts e mais 1.65 volts, resultará em um valor deslocado para o rail positivo, com excursão entre 0 e 3.3 volts. Um zero virtual foi posicionado na metade de VCC, para um VCC de 3.3, ou seja, 1.65 volts. Isto considerando um ganho unitário, porém esse estágio também apresenta uma amplificação para o sinal. Na saída do amplificador, podemos observar um filtro passa-baixas RC, que serve para limitar o conteúdo de altas frequências e evitar que sinais maiores que a metade da taxa de amostragem chegue ao conversor AD. Quem quiser se aprofundar nesse conceito, sugiro que leia sobre o Teorema de Nyquist, que é um importante conceito para o entendimento de amostragem e discretização de sinais analógicos. Este circuito não faz parte do conformador de sinal, porém faz o controle do trigger do osciloscópio. É um circuito capaz de comparar o sinal de entrada do AD com o sinal de DC gerado por uma saída de PWM do microcontrolador. O filtro RC faz a conversão do sinal PWM para um nível DC, proporcional ao duty cycle, e este nível DC atua como uma referência ao comparador para escolher o ângulo de fase desejado para o início da exibição do sinal no display. Veremos mais circuitos com PWM assim que ingressarmos no estudo de conversores DC-DC. Aqui chegamos no microcontrolador e podemos observar que a entrada de alimentação dos periféricos, a VDDA, foi alimentada por meio de um filtro de corrente e de tensão dado pelo circuito RC. Este estágio de filtro é muito importante, pois retira o ripple ou flutuação da linha de alimentação e fornece uma energia limpa para minimizar os erros de conversão. Estas flutuações estão presentes na linha de 3.3 volts devido às comutações gerais do circuito e principalmente pela comunicação entre o display e o microcontrolador. Então vamos ficando por aqui. Curta o canal, ative o sininho no seu celular para que você seja notificado e assista o vídeo assim que for postado. Desta forma, o canal e nós crescemos juntos. Antes disso, não se esqueça de sua inscrição no Microlab Eletrônica. Tem muita coisa legal vindo por aí. Até mais!